mais que os Estados Unidos sempre relate aparições de OVNIs e criaturas estranhas no céu, o caso mais chocante e misterioso envolvendo seres de outro planeta aconteceu aqui no Brasil e até hoje não foi resolvido. Tudo isso começou em 1977, lá na ilha de Colares, no Pará. As pessoas começaram a relatar que estavam vendo luzes estranhas no céu e, pasmem, estavam sendo queimadas por essas mesmas luzes. As pessoas que estavam sendo queimadas por essas luzes apresentavam sintomas de paralisia, anemia e cansaço extremo, fora as queimaduras que, se você pesquisar na internet, existem várias fotos. Você pode não acreditar em todo esse caso que eu vou contar agora, mas nessa época o negócio estava tão grave que até mesmo o prefeito da cidade foi embora junto com a esposa e o filho. E tudo ficou ainda pior quando duas mulheres que tiveram contato com essas luzes morreram logo após terem sido queimadas. Claro que tudo isso chamou a atenção das autoridades e foram enviados 20 pelotões e vários militares para a ilha de Colares. Tropas e tropas de militares foram enviados para o Pará e espalharam câmeras por toda a região para ver se conseguiam algum registro das naves, e essa operação começou a ser chamada como Operação Prato, já que esse era o formato das naves, objetos estranhos que as pessoas relatavam ver sobrevoando pelo céu. Inclusive, uma das médicas que era responsável por cuidar das pessoas ali da região que eram atacadas por essas luzes, dizia que sempre era a mesma coisa. As mulheres apareciam com 3 orifícios acima do seio e os homens com 3 orifícios bem no pescoço. 3 buracos de queimadura. Bom, mesmo com tudo isso, as investigações se encerraram 4 meses depois de terem se iniciado, e a equipe lá dos militares disse que não conseguiram registrar nada e que não tinha nada de estranho acontecendo na ilha naquela época. Acontece que todos os arquivos da Operação Prato foram confidencializados 20 anos, e só foi em 1997 que o capitão do pelotão responsável voltou a falar sobre esse assunto. Isso porque um arquivo só pode ficar confidencial no Brasil durante 20 anos. Passou esse período, já pode contar para todo mundo o que ele estava escondendo. O capitão Holanda, no caso, conta que naquela época tiveram sim diversos registros bizarros dentro da ilha de Colares. Ele conta que essas luzes estranhas no céu conseguiam sobrevoar a mais de 30 mil quilômetros por hora. Gente, nem hoje em dia tem essa tecnologia. Ele disse que a pior das experiências ele vivenciou enquanto estava dentro de um barco no meio de um rio ali na ilha de Colares junto com outro militar, e eles acabaram avistando um objeto a mais de 100 metros de altura que tinha um formato cilíndrico sobrevoando bem ao lado deles. Ele disse que essa nave tinha um formato de uma bola de futebol americano e que quando ela pousou na diagonal, de dentro se abriu uma porta e saiu uma criatura vestida de branco. Ele conta que inclusive as vestimentas dessa criatura se assemelhavam às vestimentas de um motoqueiro. E ele também conta que quando essa criatura saiu de dentro dessa nave, ela parou na beira do rio, olhou para eles e foi como se ela transmitisse uma mensagem que dizia o seguinte: eu estou aqui e eu sei o que vocês estão fazendo. Ah, Vitória, claro que eu não acredito nisso, né? Vocês acreditam que em outubro do mesmo ano que ele revelou essa informação, ele foi encontrado sem vida dentro da própria casa? Sobre essa operação, ela continua arquivada, mas se você pesquisar na internet, vai encontrar até mesmo desenhos que foram feitos pelos militares enquanto eles estavam na ilha de Colares no ano de 1977. Sem brincadeira, meu povo, a coisa que eu mais acredito é que a gente não tá sozinha nesse universo tão grande. E não esqueçam de me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.